Olá pessoal, no último vídeo eu mostrei para vocês como fazer uma carteira de tecido e prometi que no próximo eu mostraria como fazer uma carteira com zíper. Por quê? Porque a carteira de tecido ela deixa cair a moeda quando ela vira de cabeça para baixo e também para guardar a chave não rola muito não. A carteira com zíper e também com uma alcinha para colocar a chave, ela é bem útil e eu vou ensinar para vocês como eu faço. Vamos lá? Então hoje no passo a passo eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo que eu faço. Primeira coisa, antes de cortar o tecido, eu dou uma passada com o ferro para deixar ele bem esticado. Tanto o tecido principal como o tecido de forro. Passo, passo, passo. Quanto mais passa, mais esticadinho, mais certinho fica o trabalho. Tá? Tecido principal também. A única coisa que a gente não passa é a manta. O restante a gente passa para deixar bem esticadinho. Eu já gosto de passar antes de cortar o nosso tecido. Feito isso, a gente vai para o corte dele. A medida da carteirinha hoje, ela é de 13 por 30. Então eu vou pegar o meu cortador e a minha régua. Geralmente eu não mostro esse passo a passo para vocês, mas é importante mostrar sim. Eu observei com os outros comentários que as meninas preferem que esteja cortando para ver como é que é. Então essa minha régua, ela tem 15 centímetros por 30. Então eu vou cortar. Gente, uma coisa que é legal ter é os equipamentos certos. Ajuda muito na hora de estar fazendo o trabalho. O trabalho ficar retinho, certinho, bem acabado. Quanto mais utensílio certo a gente tiver, melhor. Feito o corte de 15 por 30, eu dou uma retirada de 2 centímetros para ele ficar 13 por 30. Uma coisa que me ajudou bastante a deixar meu trabalho reto e perfeitinho foi a utilização de utensílios corretos. Outra coisa que eu adquiri recentemente foi essa tesoura de picote. Essa tesoura ela é muito boa para dar um acabamento para o tecido não desfiar. Então, ao invés de estar fazendo um zigue-zague ou colocando um viés no final do trabalho, como eu vou mostrar para vocês aqui, eu posso estar simplesmente usando essa tesoura de picote para fazer isso. Essa dica vale ouro, por isso eu estaria se inscrevendo no meu canal. Não esquece aí, pessoal. Curte, compartilha, se inscreva. Feito esse corte, agora eu vou fazer a mesma coisa no meu tecido de forro. Vou cortar ele na mesma medida. Posso até usar o meu tecido principal para dimensionar melhor ele. Eu tinha um cortador bem ruim. Quando eu comprei esse aqui, a minha vida mudou. E agora só acerto o outro lado. A manta eu não costumo usar o cortador para cortar a manta não. Eu corto a manta com a tesoura, risco ela com a minha caneta e faço o corte. Eu não gosto de estragar o fio do meu cortador com a manta. Quero que o meu cortador dure muito tempo. Quanto mais retinho o corte, mais bem acabado o final da peça. Então, o que eu vou utilizar? Um tecido medindo 13 por 30, tecido principal. 13 por 30, o tecido de forro. Vou usar também uma manta no mesmo modelo, no mesmo tamanho, eu sempre deixo um pouco maior a manta. Vou usar também para fazer essa parte da alça, né? Vou estar usando um tecidinho no tamanho de 6 por 11. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dobrar ele ao meio, vincar e vou colocar uma parte no vinco. Pode estar fazendo no ferro também, tá, gente? Ou pode estar fazendo à mão, porque o tricoline é um tecido que se ajusta facilmente a qualquer risco de dedo que você dá. Vou precisar também de um cursor, vou precisar de um mosquetão ou de uma argola para estar colocando na alça, né? E vou precisar também de um zíper no tamanho de 13 centímetros, mas eu deixo um pouquinho maior. Então eu deixo aqui 13,5 centímetros ou até 14. E corto ele. É um zíper que eu compro em metro. Ele sai mais barato e ele é mais bonito também. Então o zíper em metro eu compro e corto aqui num tamanho que deixo um dedinho de cada lado para estar fazendo a bolsinha. Vamos lá para o passo a passo na máquina? Então eu vou começar com o meu mini tecido de 6 por 11. O que eu vou fazer? Vou dobrar ele ao meio, vou fazer um vinco com a unha. Depois eu achei esse vinco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta, vou colocar até o vinco e vou fechar essa ponta também até o vinco. Feito isso, dobro mais uma vez para o acabamento ficar perfeito e vou passar uma costura nessa parte. Não precisa retroceder. Nessa parte não tem necessidade, mas eu coloco para ficar equilibrado.
Feito isso, eu tô com a minha alça pronta para ser inserida. Eu posso optar pelo mosquetão e posso optar também pela argola. Eu vou colocar hoje a minha argolinha. Coloco a argola e já posso dar uma costurinha aqui também para ela ficar bem assentada. Boto a minha agulha toda para o lado esquerdo. Dou um retrocesso até lá a outra ponta e volto de novo. Pronto, tô com a minha alça garantida. Feito isso, tiro todo o excesso de fio que fica e vou agora para o meu tecido principal. Primeira coisa que eu vou fazer é deixar o tecido principal junto com a manta. Reparem que eu deixo a manta maior e também esse meu tecido ele não tem direção, tanto faz ele tá assim ou tá do outro lado, de cabeça para baixo ele não vai ficar. Porque na hora que minha carteira estiver pronta, eu já vejo a posição do tecido, ele tanto tem figura do gatinho para frente como para trás, então tá tudo certo. Se eu tivesse um tecido de uma direção só, eu tinha que me atentar a isso. Vou pegar o meu zíper, vou abrir ele, vou colocar o dentinho para baixo e vou passar uma costura nessa parte aqui. Encosto o meu pé calcador bem rente ao dente do zíper e boto a minha agulha todinha pro lado do dentinho também, que é todinha pro lado esquerdo. Faço um retrocesso e sigo reto toda a vida. Como é um tecido pequeno, estreitinho, eu não precisei prender, mas se você se sentir mais à vontade em colocar alfinete ou grampinho, você pode estar colocando também. Faço o retrocesso, tiro ele, vou fazer a mesma coisa com o tecido lá embaixo. Vou colocar o dentinho para baixo do tecido, encostar no tecido principal e vou passar uma costura para fixar o zíper no tecido. A agulha continua toda virada para a esquerda, faço um retrocesso, o meu pé calcador ele bate bem do lado do dentinho do zíper e sigo reto toda a vida de novo. Sempre ajeitando aqui o meu tecido e o meu zíper. Feito isso, eu vou tirar o excesso de manta. E agora, Glaucia? E agora a gente vai colocar o tecido de forro. Como que eu faço isso? Eu coloco direito com direito, nessa posição. E vou passar uma costura no mesmo lugar. Vou passar rente aqui ao dentinho para prender o tecido de forro. Faço o retrocesso, faço a mesma coisa do outro lado. Poderia ter usado um grampo para fixar melhor? Poderia. Não optei por isso porque eu consigo segurar o tecido, ele fica numa margem pequena. Mas façam como vocês se sentirem mais à vontade. Sempre que eu vou fazer uma peça, eu digo, eu vou ensinar o meu jeito de fazer, mas cada um tem um jeito, né? E a peça, no resultado final, o resultado é o mesmo, só o modo de fazer que muda, né? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou virar a minha peça. E ela já vai estar quase toda certinha. Eu tenho que rebater a minha costura. Então, como que eu rebato a costura? Eu vou deixar a minha agulha toda virada para a esquerda, vou botar o meu ponto em 5 de largura e não precisa de retrocesso. Isso. Se fizer sem fazer isso, também dá, mas ele fica mais bonitinho, mais bem acabadinho, mais fofo com isso. De novo, encosto aqui o meu pé calcador no meu zíper, deixo a agulha toda virada para o lado esquerdo e passo uma linha para rebater. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar na posição que eu quero. Geralmente eu deixo 2 centímetros aqui de cima. Vou deixar 4. Deixar 4 centímetros essa região de cima. E agora sim eu vou prender com o meu prendedor, que agora eu vou precisar uma marcação. Venho desse lado, faço também uma medida de 4 centímetros para ele ficar parelho e faço de novo a mesma coisa, faço essa marcação. Vou colocar o meu cursor. Como que eu coloco o meu cursor? Eu vou ter que fazer uma extração dentária aqui, ó. Vou ter que tirar um pouco desses dentes do zíper e deixar esse tecido, porque é esse tecido que vai me dar segurança na hora de puxar. Então eu faço uma extração aqui de um pouco de dente, tirei o dente e deixei tecido. Esse aqui eu não preciso tirar, esse aqui eu coloco, emparelho o meu tecido aqui, ó, tecido principal com tecido principal, venho com o zíper para que eu possa inserir esse cursor. Coloco até o fim, tiro ele.
e vou colocar de novo para posicionar o meu cursor no meio da minha peça. E a peça está quase finalizada. Mesma coisa, emparelho, coloco e deixo o meu cursor aqui na metade do meu trabalho. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o excesso de zíper de um lado e também do outro. Não preciso mais desse excesso. Esse excesso é até o momento de botar o cursor. Depois eu não preciso mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o clipe vincando só a parte da frente e vou virar meu trabalhinho contrário. Poderia ter feito essa medida agora? Poderia também, mas eu não ia ver a carinha do gato. Se eu não vejo a carinha do gato, eu também não sei em que medida que eu vou querer deixar o meu tecido. Agora eu vou fazer a costura. Antes eu vou usar a minha tesoura de dente, né? Tesoura de picotar, que eu achei o máximo, foi uma ótima aquisição que eu fiz. Vou pegar e vou cortar toda essa lateral. Essa parte do zíper eu não vou forçar ela. Essa parte do zíper eu vou cortar com a minha tesoura comum. Não quero estragar ela. Fazer a mesma coisa do outro lado. E o outro lado, gente, eu vou tirar só o excesso da manta com a minha tesoura comum. Porque eu vou mostrar para vocês que não tem essa tesoura de picotar, como fazer com o viés. Feito isso, confiro as medidas para ver se está tudo certinho. 4 centímetros, 4 centímetros. Vamos para a máquina. Vou fazer uma costura aqui e aqui eu vou passar um viés. E aí a gente termina o trabalho. Não esquecendo de colocar a nossa alcinha. A alcinha então eu coloco aqui bem onde fica o zíper e deixo ela aqui certinha. Deixo um pouquinho para fora para ela ficar bem costurada. Centralizo a agulha, boto no 3,5, retrocesso no início e no fim. Tiro o excesso aqui da minha alcinha e o outro lado, como eu disse para vocês, vou colocar o viés. Pegar um pedaço de viés de 23 milímetros e vou abraçar esse lado para dar o meu acabamento. E agora vou virar o meu trabalho e vou mostrar para vocês como ficou. Reparem que essa parte aqui ela foi menos trabalhosa de fazer, porque eu consegui usar a minha tesoura de picote e isso evita que o meu tecido desfie, então já é um acabamento, tá? Não preciso estar fazendo muita coisa, evita muito perda de tempo, então é um acessório que é muito bom. E esse lado ele já deu mais trabalhinho, é um viés, é uma máquina que às vezes com muita camada, minha máquina doméstica, ela não consegue abraçar tudo. Vou virar agora para mostrar para vocês como é que ficou. Então, vamos ver como é que ficou o nosso trabalho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Assim, ó, tem acessório que vale muito a pena comprar. Tem acessório que realmente é só gastar dinheiro. A tesoura de picote, ela foi muito formidável na minha vida. Por quê? Porque vocês observaram a dificuldade que foi passar o viés na máquina doméstica. Talvez numa máquina industrial isso aqui seja irrelevante, uma camada a mais. Mas na máquina doméstica ela tem uma certa dificuldade e não fica com acabamento tão perfeito. A tesoura de picote, além de facilitar o trabalho da máquina doméstica, ela também diminui o nosso tempo de fazer esse produto, dando um acabamento bem mais gracioso. Ela ficaria com 3 camadas na máquina, que seria a manta, o tecido principal e o tecido de forro, enquanto que o viés, ele deu uma dificuldade na hora de colocar, porque ele é mais uma camada dupla, né? Seria um lado e o outro, então isso não rola muito na hora de fazer um acabamento. Vamos virar agora para mostrar para vocês como ficou, mas eu queria que vocês olhassem de novo o avesso. É uma carteirinha muito bonitinha, muito prática, né? Como eu falei, a gente coloca as coisas dentro e ela não cai. Para a chave, quando coloca na bolsa, deixar a chave já num acessório assim facilita, porque muitas vezes a gente tem que ficar procurando para ver como que vai encontrar a chave no meio de uma bolsa. E assim ficou o nosso trabalhinho. Olha que bonitinho, que prático, muito útil, vale a pena fazer. Eu aconselho a vocês estarem fazendo e se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram. Quem não assistiu meu vídeo anterior, assistam, eu ensinei a fazer essa carteirinha de tecido. Muito obrigada, pessoal, fiquem com Deus, se inscrevam, compartilhem, por favor, comentem e falem coisas pra mim, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.